pessoal, todos tranquilos? Todos prontos para mais uma viagem sobre as questões envolvendo a água, os recursos hídricos de uma maneira geral e a maneira de lidar com esse bem tão precioso. Bom, o título desse nosso terceiro momento da nossa segunda série de aula é o gerenciamento ou os gerenciamentos, coletas e disposição de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Então, nessa segunda série das nossas aulas, é importante você dar prioridade para a pergunta que não quer calar. O que devemos fazer para que tenhamos uma água de qualidade? Gastando menos, usando muito mais essa água e tendo um gasto menor, porque água é cara. Se você for fazer um raciocínio legal, você vai identificar que a água é cara. Todavia, a água ela só vai entrar num ponto aqui na nossa aula, desse terceiro encontro. Qual? Nos resíduos líquidos apenas. Então nós teremos os resíduos, 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então aqui você tem os resíduos líquidos, grupo 2, os resíduos sólidos e o grupo 3, os resíduos gasosos. Então nós temos aqui, como identificação prioritariamente, aqui eu vou ter água, aqui eu vou ter lixo e aqui eu vou ter fumaça. É isso? Esse aqui que nós poluímos tanto na cidade quanto no campo. Esse aqui que nós também descartamos sim de uma maneira geral relevante, né? Há uma preocupação quanto a isso, uma maneira relevante, que é o que mais descartamos e dá para ganhar dinheiro e muito dinheiro. Algumas prefeituras já têm uma coleta seletiva para os resíduos chamados sólidos. E temos aqui os resíduos gasosos, que lamentavelmente há talvez um investimento de valores diferenciados. Então vamos começar por essa questão. Gerenciamento, coleta e disposição de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Vejamos, nós temos aqui a matéria-prima de uma indústria. Eu tenho a energia para transformar essa matéria-prima. Para eu passar do algodão para a camisa, para eu passar do tomate para o ketchup, para o extrato de tomate, para eu passar do couro para o sapato, para eu passar da madeira para o papel, para a celulose. Então você tem uma série de aspectos que tem que analisar no primeiro momento. Aí você tem o trabalho humano, a transformação e o produto acabado e o produto final. Só que isso, qualquer produto que você for gerar, que passa de matéria-prima, passa por toda uma transformação, até chegar no produto final, isso vai gerar resíduos. Principalmente se você não usar a energia hidroelétrica, se você usar um outro tipo de energia, se você usar, por exemplo, a biomassa, você acaba tendo resíduo também não só na passagem de matéria-prima, produção, produto final, mas também você vai ter resíduo da própria energia que vai contribuir para o processamento dessa transição entre a matéria-prima, o produto final e o consumo posteriormente. Então, que resíduo que nós temos? O resíduo sólido, lá está o lixo, o líquido, que é a água, e o gasoso, ou no plural, os gasosos, que representam as poluições oriundas provenientes das indústrias. Bom, a partir do momento que você identifica essa imagem, olha que bonitinho que eu trouxe para você aqui. Um dos grandes problemas a ser enfrentado atualmente pelas organizações é o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Observe que ele não falou o líquido. Observe que ele não falou o gasoso. Ele falou o sólido. E aí você tem duas situações que é bom você identificar. Quando se trata de lixo,
é bom você analisar dois destinos. Você tem o lixão e você tem o aterro sanitário. Ora, lixão e aterro sanitário são duas grandezas, são dois locais, são dois pontos com características totalmente diferentes. O único aspecto em comum é que lá tem lixo. Agora, o lixão não tem tratamento. O lixão, ele não possui condições de geração de energia. Ele pode contaminar o lençol freático, ele pode contaminar a água da região, enquanto que o aterro sanitário não. O aterro sanitário ele já tem todo um processo de adequação desse lixo que chega na região. É sempre bom você identificar esse aspecto. As garantias da limpeza e da saúde pública, além da preservação do meio ambiente, resultam de um sistema de gerenciamento de resíduos que necessita de espaços adequados. É o caso do aterro sanitário. O aterro sanitário é um espaço adequado para se colocar o lixo. Já o lixão não é. Por exemplo, o lixão, ele às vezes é colocado num ponto de área rural, próximo a rio, próximo a manancial, não pode. Outro, às vezes o lixão, por falta de planejamento, por falta de adequação, por ser realmente sem controle, ele pode ser colocado numa rota de pouso ou decolagem de aviões. Isso não é bom. Por quê? Porque nos lixões você tem muitas aves. Você tem garças, você tem urubus, você tem outras aves que acabam povoando essa região. E se é uma área de pouso ou decolagem de aviões, isso pode ser um problema. Se uma ave dessa entra numa turbina, isso pode ser fatal. Se uma ave dessa choca-se com o vidro de uma aeronave, pode ser fatal. Por isso que é importante você analisar o correto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gerência e de gestão pública. O ideal é você substituir lixão por aterro sanitário. Teve uma lei que tramitou no Congresso durante 18 anos. Aí, recentemente, há 4 anos atrás, houve-se uma determinação que cidades com mais de 50 mil habitantes têm que ter aterro e não lixão. Isso é importante. E fechando o nosso texto, então, espaços adequados, o aterro sanitário é um espaço adequado, equipamentos específicos e que envolvem pessoas em diversas atividades. O lixo descartado, na sua característica, repito, sólida, que é o que mais pesa para os centros urbanos, são os resíduos sólidos. Eu não citei o líquido, eu não citei o gasoso, né? Mas os sólidos acabam dando uma certa liderança para a preocupação com esse tipo de restos, descartes feito pelo homem. Tá aí, imagem de um resíduo sólido. Imagem de um local onde se coloca restos, lixos, resíduos. Pela imagem que você está vendo, dá para notar que aqui é um aterro sanitário ou é um lixão? Pela característica que você está vendo, fatalmente é um lixão. Não é um aterro sanitário, pelo que se vê olhando a grosso modo. Olha a quantidade de aves, pessoas trabalhando, são pessoas que vivem isso aí. Eu até quero indicar para você um curta-metragem chamado Ilha das Flores. É uma filmagem feita na periferia em Lixões de Porto Alegre, onde mostra bem essas questões. Essas pessoas lá nesse filme Ilha das Flores, as pessoas pagam para coletar lixo durante 40 minutos. Eles pagam para coletar lixo, ficam livres para pegarem o que quiserem e levarem o que quiserem dentro das suas capacidades de locomoção, de acessibilidade, né? Uns com carroça, outros com carrinhos, outros apenas com sacos, dessa forma. Então eles pagam para retirar isso aí. É doído ver seres humanos disputando com urubus lixo nas grandes
cidades brasileiras. Isso ocorre nas grandes cidades. No sul, Porto Alegre e Curitiba. No sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza. No centro-oeste, Brasília predominantemente. E no norte, Belém, Manaus. Até que Goiânia não tem esse tipo de situação com esse destaque. Tem que pagar para entrar, não. É livre, a pessoa entra se quiser e não tem que pagar. Agora, essas cidades que eu disse anteriormente, por serem muito grandes, há uma demanda maior, então você acaba tendo que pagar. Resíduos sólidos, importante você dar uma aprofundada. Resíduos líquidos, passamos para esse ponto. Resto de água, não utilizei mais essa água. Água residencial, água comercial, água industrial, água hospitalar. Que tipo de tratamento eu dou para essa água? Eu disse para você no nosso encontro anterior que um país chamado Israel, ele acaba sendo uma grande referência no que se refere a tratamento de água, despoluição, dá destino a uma água que já é poluída por uma série de outras finalidades. Não é isso? Agora, se você for analisar a questão da poluição das cidades, há uma distância maior para nós analisarmos, porque já é uma questão de respiração, de problemas atmosféricos. Vamos nos ater, então, à questão da água. Evidentemente que, se você tem fumaça poluída, vão se formar nuvens poluídas, vai ter chuva poluída e, consequentemente, teremos água poluída. Uma coisa que leva a outra. Essa é uma imagem que choca. Essa é uma imagem, olha, água escura, água turva, água na cor grafite e que está deixando, fazendo uma certa espuma e deixando esse local que pode ser um rio, esse local que pode ser um lago, ainda mais poluído. Então é uma imagem que não é muito boa de se analisar. Levar sempre em consideração que há uma saída para isso. Há uma saída para há uma saída, é só colocar filtros, daqui a pouco vamos falar sobre ele, para despoluir. A questão do lixo, é só você ter uma responsabilidade de gerência pública com respeito ao meio ambiente e aos cidadãos maior, né? Ou maiores, no caso. E também os resíduos líquidos que acabam sendo geridos, que acabam sendo gerados, gerido no que se refere a administrar, e gerado de onde ele vem. Por que essa água é dessa cor? Por que ela está tão suja assim? Não poderia essa água ser conduzida primeiro para uma estação de tratamento de esgoto, para só depois ser jogada no rio? Seu custo é maior na relação privado, indústria, comércio, hospital, residência. Então é melhor jogar no rio e depois trata esse rio, né? Essa água suja, essa água com essa qualidade, então pode ter várias origens. Ela é jogada no rio, só depois ela é bombeada, essa água suja, imunda, ela é sugada, bombeada para dentro da ET, e aí tem o sistema de decantação, de tratamento, de grade, e a água volta muito mais limpa do que entrou. Então hoje há sim um tipo de gerenciamento em cima disso aí. Chegamos então aos resíduos gasosos. Então vejamos, os resíduos gasosos são aqueles emitidos, jogados, descartados na natureza, na atmosfera, no ar que respiramos. Anos 80, me vem à memória Cubatão, cidade do interior do estado de São Paulo, onde ela ficava fechada entre a Serra do Mar e as formações de relevos acidentados mais para o interior de São Paulo. Conclusão, grande número de dejetos gasosos eram emitidos na atmosfera e em pleno meio-dia, em Cubatão, anos 80 para 90 no máximo, em pleno meio-dia, os carros tinham que acender os faróis. Por quê, professor? Porque a poluição era tanta, a poluição era tão intensa que os dejetos, até que essa imagem aqui
eu coloquei para você fumaça clara, fumaça branca, mas que também pode evitar, sim, a claridade da luz solar. O problema de Cubatão é que nós não tínhamos apenas essa cor de fumaça. Nós tínhamos também uma fumaça preta, uma fumaça escura. Então era muito comum você ter, ao meio-dia, carros acendendo faróis. Por quê? Porque essa fumaça impedia a claridade que entrava para a cidade. Importante você identificar como evitar cada um deles. Vamos começar então, ou como gerir de uma maneira correta, ou como minimizar os impactos, né? Primeiro com sólidos, dá um tratamento adequado. Investir nas cooperativas, das pessoas que catam lixo. Profissionalizar o setor de reciclagem, papel, plástico, vidro e etc. Esses elementos, com lixo perigoso, com lixo orgânico, você dar a ele um tratamento de qualidade. Então vamos voltar lá, só para você identificar na sequência. Então, essas pessoas que estão catando lixo, fatalmente eles vão levar para uma empresa de reciclagem. Então essa é uma saída interessante para o lixo sólido. Saída interessante para os resíduos, eu chamei de lixo sólido, eu estou sendo redundante, para o resíduo sólido, que é o lixo. No caso, qual a saída? Para os resíduos líquidos, que são os esgotos, aí seria a captação na ET. Conduz água para a ET, depois se joga no rio, ou antes disso, conduz para a ET, é feito o tratamento e ela vai voltar muito mais limpa, fazendo com que esse rio não fique tão poluído, que é esse caso aqui. A partir do momento que os resíduos líquidos, que é a água suja, que é o esgoto, que está naquela situação, ela chega, ela é tratada, ela vai sim mudar a sua caracterização. E por último, quais são as saídas? É uma maneira paliativa? É uma maneira definitiva? É uma maneira temporária? Vamos tratar os resíduos sólidos, líquidos e gasosos, de maneira sazonal ou de maneira perene? Essa é a pergunta que fica para meu amigo, para minha amiga que está nos assistindo. Vamos fazer isso de maneira perene ou de maneira temporária? Isso vai ser feito apenas a preocupação com os resíduos sólidos, líquidos e gasosos nas cidades, na zona rural. Será feito quando? Apenas no período eleitoral? Ou passou as eleições, toda a infraestrutura que foi levantada, que foi adquirida com investimento, e é caro, não é barato, ela vai se manter? Porque se não for mantido, volta ao problema original. Algumas cidades têm seus lixos, têm seus resíduos líquidos, sólidos e gasosos de uma maneira crônica. Praticamente não há muito o que fazer. É importante identificar esse aspecto. Fiz aqui para vocês uma divisão no nosso minuto final. Destinação dos resíduos sólidos, líquidos, gasosos das empresas. Destinos dos resíduos do processo de produção de empresa. Então você tem lá comercialização, reciclagem, no caso do sólido, aterro, lixo industrial, lixão, ração animal. Dá para fazer fertilizante? Eu vou queimar, eu vou incinerar. E o líquido? Eu vou tratar, vai para o esgoto, vai para o rio. Dá para reciclar essa água, como eu dei exemplo de Israel, né? Essa água pode virar fertilizante? Vou usar essa água para irrigação? Gente, tem água suja, que o elemento químico constante na água suja, ele vira um nutriente interessante para a agricultura. Ele vira uma relação interessante. Posso usar o líquido para compostagem? Eu posso usar como inseticida? E o gasoso na atmosfera? Vou colocar filtro para evitar a poluição? Como que vai ser feito? Então, as minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que todos os resíduos líquidos, sólidos e gasosos dependem de nós, depende da população,
depende do governo municipal, estadual, federal. A união de povo e poder pode dar um destino melhor, com uma qualidade de vida melhor e com dinheiro no bolso. Lembre-se, o meio ambiente é uma questão de gestão. E cada um de nós temos um papel importante nesse contexto. Obrigado e até a próxima.